Tem muita gente por aí colhendo frutos negativos da educação positiva. Mas se o objetivo era dar uma educação mais respeitosa, mais amorosa, o que pode ter dado errado? Será que confundiram educação positiva com educação permissiva? E no Relatos da Internet de hoje nós vamos ouvir algumas mães que aplicaram a tal da educação positiva nos seus filhos, essa que é tão pregada por aí hoje em dia nas redes sociais, só que as coisas acabaram tomando um outro rumo e saíram um pouco do controle. E agora, como é que faz para reverter isso? E nós vamos também ouvir pessoas que explicam um pouco melhor o que é educação positiva e o que é educação permissiva. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E você sabe que aqui sempre tem os melhores relatos da internet. Essa daqui é a Gabi, o perfil dela é sobre maternidade e ela conta como tem sido o processo dela e ela foi muito sincera ao dizer que se arrependeu de aplicar a educação positiva. E ela também conta o porquê. Vamos ouvi-la, eu tenho certeza que você vai gostar do relato dela. Eu sou a mãe que colhe frutos não tão bons da educação positiva e eu quero contar pra vocês. Quando a minha filha de 7 anos nasceu, eu tinha na minha cabeça, idealizei na minha cabeça que a educação positiva seria a melhor forma de criá-la, uma vez que eu já tinha sido criada de uma forma completamente diferente do que eu idealizava para ela. Por exemplo, quando minha mãe impusesse algo, era aquilo e pronto, e eu não tinha chance de dar a minha opinião ou não tinha lugar de fala. E isso foi uma das coisas que eu decidi que a minha filha teria, lugar de fala e decisões em cima das opiniões e sugestões e metas, coisas que deveriam acontecer. Porém, hoje, com 7 anos, parece que ela pegou toda a educação que eu dei pra ela e simplesmente tacou no lixo. E assim, eu falei rindo, mas eu dou risada de nervoso, porque com essa permissão da fala em momentos importantes, hoje ela se acha no direito de me responder, de enfim, sugerir coisas que não são cabíveis ou de ter um enfrentamento a partir da minha escolha. E eu, toda vez que reforço, tipo assim, mas eu sou sua mãe e eu decido o que é melhor, ela fala, então, mas eu também tenho que decidir o que é bom pra mim e eu tenho esse poder de escolha. Tá errada? Erradíssima. Eu tô errada? Erradíssima. Ainda há tempo de eu consertar isso. Mas quando você começa a colher frutos daquilo que você achou que ia ser bom de uma forma negativa, principalmente numa idade tão desafiadora que é os 7 anos, você pensa assim, onde foi que eu errei em ofertar essa liberdade? Porque eu acredito que tem pessoas, né, crianças que sabem lidar melhor com a liberdade e tem outras não. E no caso, a minha filha não sabe lidar com a liberdade e hoje eu colho as consequências e os frutos da educação permissiva ao invés de positiva. Eu concordo muito com a Gabi quando ela fala que as crianças são diferentes e que às vezes o que dá certo para um não dá certo para o outro, às vezes até embaixo do mesmo teto. Eu tenho os meus filhos e aquilo que funcionava para um não funcionava para o outro. Então não adianta a gente sair olhando por aí, vendo um mundo perfeito na vida das blogueiras, sendo que elas não têm a realidade que nós temos aqui do outro lado. As crianças têm personalidades diferentes, sentem a vida diferente. Então não dá para dizer que isso funciona para todo mundo e que esse é o melhor dos mundos. Essa daqui é a Evelyn e ela também vai contar a experiência dela, como que a filha dela tem se comportado com a educação positiva. Vocês viram o vídeo de uma mãe que fala que colheu os frutos negativos da educação positiva? Pois é, estou aqui para dizer que eu também sou uma dessas mães. E a minha teoria para isso é que assim, as pessoas começaram a ensinar sobre educação positiva, porém ninguém estudou isso a longo prazo. Tipo, como que isso ia se comportar na cabeça das crianças, tipo, essa educação delas crianças, quando elas crescessem. Então, enquanto elas são crianças, é mais fácil porque as pessoas estão ali aplicando nesse momento, mas não houve um estudo a longo prazo. E aí muita gente se perdeu na educação positiva e tá colhendo, assim, ó, algo bem ruim agora. A minha filha tá para fazer 5 anos e a gente já começou a sentir que a gente acabou dando muito poder de fala para ela. Então, assim, não tem nenhum momento que ela respeite o que a gente fale. Então, assim, é uma briga enorme agora, porque tudo que a gente fala pra ela, que a gente sabe que é pro bem dela, que vai fazer o bem pra ela, e ela não aceita,
ela vai tentar rebater e debater com a gente até o último. E, inclusive, a gente foi chamados na escola, porque nem na escola ela estava respeitando. Então, por exemplo, agora é o horário de guardar a agenda. Todos os coleguinhas guardavam, se ela não queria guardar, ela não guardava. Então, a gente foi chamado e isso a gente já conseguiu reverter. Então, a gente conseguiu trabalhar ali com ela, explicar para que ela entenda que em sociedade isso não funciona, não é assim. Se você está dentro de uma sociedade, de um local onde tem alguém superior a você, existem momentos que você precisa obedecer, mesmo que você não entenda naquele momento e mesmo que você não queira obedecer. Então, assim, a educação positiva, ela é maravilhosa, mas precisa ter um equilíbrio, assim, gente, porque qualquer escorregãozinho vira, assim, uma educação permissiva. E aí, a educação permissiva, ela é muito difícil de ser revertida e os pais sofrem depois, né? Porque gente, assim, uma criança não tem maturidade para entender o que é certo, o que é errado. Por isso que existe um adulto ali para direcionar, para dizer. E aí, se você dá toda essa permissão para a criança, ela não vai aceitar. E aí acaba que, assim, você perde a sua autoridade. Você perde a sua autoridade de mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. Olha, é extremamente cansativo você ter que ficar negociando ou convencendo uma criança do óbvio, daquilo que precisa ser feito, daquilo que ela não pode fazer. Quando você dá autoridade demais para uma criança, poder nas mãos dela, quem se machuca é você. Essa daqui é a Ivana, ela fala muito sobre educação infantil, eu sou muito fã do trabalho dela e eu acho a fala dela perfeita dentro desse contexto da educação positiva. Eu eduquei meu filho baseada na educação positiva. Ele batia no meu rosto. Abaixei para falar com ele mais embaixo do que ele. Ele me deu um tapa na cara. Esse é o resultado da educação positiva. Agora que eu vou para a fogueira, porque é a primeira vez que eu falo assim. Eu acho assim, a educação positiva é um movimento muito genuíno. Uma reação à dor. Autoritarismo, autoritarismo me magoou, autoritarismo não foi legal, o que eu faço? Eu vou correr para o outro lado. Vou educar os meus filhos desde a outro extremo, a outra ponta. É uma reação a uma ferida. Como toda reação a uma ferida, não é o equilíbrio. Não é o que teu filho precisa. Ela não está ligada na realidade. Ela está ligada na tua dor do teu passado. Vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Se minha mãe não me ouvia, eu vou ouvir o meu filho tudo que ele falar. Se minha mãe não me deixava opinar, meu filho vai ter opinião. Se a minha mãe ficava impondo as coisas, para o meu filho, eu vou dar opções. Ele vai ter escolhas. Só que o teu filho não precisa o que você não teve. Teu filho precisa uma educação equilibrada para ele, agora. Sendo filho de outra mãe, de outro pai, vivendo em outra realidade. Ele não é você, ele não é teu passado, ele não é a tua ferida. É uma educação de crianças feridas, porque dói em mim impor alguma coisa para o meu filho. Dói na minha criança ferida, ver que meu filho às vezes não tem escolha, não tem opção. Então, quando perguntam assim, Ivana, de que linha você é? Eu não sou de nenhuma linha dessa que existe, nem tradicional, nem positiva. Eu estou buscando o equilíbrio. Vamos respeitar as crianças, que é o que a educação positiva fala e resgata, mas respeitosa de verdade, na raiz, não respeitosa na superfície. Eu concordo muito com ela e eu acho que tudo tem o seu momento. O momento de ser firme, o momento de acolher, o momento de dar carinho, o momento de fazer entender que é necessário cumprir tal regra, fazer determinadas coisas. Na vida a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que precisa ser feito. E a gente aprende isso na infância. Essa daqui é a Carol Bueno, ela é totalmente contra a educação positiva e eu acho interessante a fala dela. Aqui em casa não existe educação positiva não, tá? E antes de você vir me xingar, escuta. Porque eu acho que hoje em dia virou moda a mãe achar bonita, a criança mandar em tudo, inclusive nela. Mas porque a criança tem que ter voz ativa, ela tem que ter poder de escolha. Minha filha se toca. A criança não tem coordenação pra limpar nem o próprio cu, ela vai escolher o quê? Filho, você quer comer num pratinho roxo ou num pratinho verde? Hoje você quer usar chinelo ou você quer usar sandália? Você quer dormir com uma luz roxa ou você quer dormir com uma luz amarela? Para de ser louca. No final, a criança vai ter que ir pra escola, ela vai ter que comer, ela vai ter que dormir, não importa a cor do prato, não importa a roupa, não importa a cor da lâmpada. Aí fica, meu filho não quer escovar o dente, meu filho não quer dormir agora, meu filho não quer fazer aquilo, que não sei o que. E você acha isso bonito? Você não tá criando um adulto que vai ter poder de escolha. Você tá criando uma criança mimada, que quando crescer vai ser um adulto mimado, que vai achar que pode fazer tudo com os outros. Ele vai crescer achando que é um chefe, que todo mundo deve obediência a ele, que o mundo gira em torno dele. Quando isso não acontecer, ele vai ficar frustrado, vai ficar triste. E você vai pensar assim, ai meu Deus, aonde foi que eu errei? Você errou em ser uma mãe permissiva, em achar que uma criança de 3 anos, de 3, 4, 5 anos, tem capacidade de fazer escolhas que às vezes nem nós adultos temos. Certo tipo de coisas não é uma escolha. A criança, ela só tem que entender que ela precisa fazer aquilo e pronto, acabou. Todo mundo tem obrigação. Em todas
as fases da nossa vida a gente tem nossas obrigações. E quando é criança não é diferente. Só que a gente, como mãe, como pai, a gente tem que saber direcionar. Então aqui na minha casa funciona assim, não quer tomar banho, mas vai tomar. Não quer escovar o dente, mas vai escovar. Ah, não quer arrumar o quarto, vai arrumar mesmo assim. O máximo que eu faço, e isso eu vou confessar que eu sempre faço, é avisar com antecedência. Olha, daqui 10 minutinhos vocês vão tomar banho. Ó, daqui a pouquinho vocês têm que escovar o dente. Eu aviso, mas eu não dou o poder de escolha porque eles têm que fazer e pronto, acabou. Nós somos pais e a nossa função é impor limites, é direcionar, é ensinar a ter respeito. Se você acha lindo, maravilhoso, a melhor opção ser permissiva, continua. Porque amanhã você vai colher o fruto de um adolescente birrento e um adulto insuportável. Aqui na minha casa não, amor. Aqui na minha casa quem manda sou eu. E essa é uma forma de dizer pros meus filhos o quanto eu amo eles. Porque eu quero que eles sejam gente, eu não quero que eles sejam um projeto de humano. Essa daqui é a Belle e o perfil dela é depois que pare duas, então ela tem muita experiência no assunto, vale a pena você ouvi-la. Coisa que eu gostaria que tivessem me contado antes de eu começar a educar com respeito. E a primeira é, eu sei que seja muito difícil lidar com a criança que teve autonomia desde sempre. Isso porque a criança que tem autonomia, ela sabe o poder de escolha que ela tem. Uma coisa que eu não imaginava é que poderia se tornar tão difícil, porque às vezes, de repente, tá num dia muito frio e essa criança que sempre teve autonomia, poder de escolha, ela vai lutar por aquela autonomia, gritando e chorando porque quer vestir um shorts e uma camiseta pra sair num frio de 0 graus. A criança que sempre teve autonomia, ela também vai querer fazer tudo sozinha. E tem dias ali na correria do dia a dia que a gente não vai poder oferecer essa autonomia. A gente vai servir o suco da criança pra criança porque a gente tá na correria. E que essa autonomia vai causar sujeira. Bastante sujeira. Número 2, mesmo que a gente estude, tenha contato e conscientemente a gente sabe o que é respeitar uma criança, vão vir gatilhos da nossa infância, lá do inconsciente, que vão nos impedir de colocar muita coisa em prática da educação positiva. O terceiro é a gente se acostumar que a gente vai ter filhos muito questionadores. Pra tudo. Eles vão ponderar as nossas decisões, vão argumentar contra. Que é ótimo, lindo, maravilhoso. Se não fosse pelo fato de que a gente, pelo menos eu muitas vezes, me sinto afrontada. Tipo, poxa, eu tô tomando essa decisão porque eu sei que ela é melhor pra ti. 4. De início, a gente vai se sentir muito julgado por outros adultos. Quando a minha criança tá dando um show lá no shopping, às vezes a gente não se sente nem julgado pelos olhares, a gente é julgado mesmo. De verdade, assim, falado. Tipo, tá, mas tu não vai fazer nada. Que a forma que a gente tá fazendo e lidando com aquela situação não é suficiente no olhar dos outros adultos. A gente deveria tomar atitudes mais... Quinto, último e não menos importante, crianças educadas com respeito também batem nos outros, também bate no coleguinha, também mente. Crianças educadas com respeito não são as pessoas mais empáticas do universo, porque muito se constrói essa mística em cima das crianças que são criadas com respeito, de que elas vão ser seres humanos de luz, iluminados e empáticos e respeitosos com o outro e bababá. E não. E aí muita gente vai olhar pra ti e falar, não funciona. Tu mesmo vai pensar várias vezes, isso que eu tô fazendo não tá funcionando nada, meu filho tá terrível. E aí a gente acha que a gente tá fazendo tudo errado. Porque, sei lá, meu filho mentiu, empurrou o amiguinho no parquinho. E aí a gente fica tipo, mas eu tô educando com respeito, essa criança deveria ser respeitosa também. Talvez porque ela seja só uma criança e ainda não tem noção de como lidar com as coisas da vida, né? Problemas de educação positiva. Vou falar uma coisa que pouca gente tem coragem. A chamada educação positiva, do jeito que muita gente aplica hoje, está dando muito errado. O problema não é a abordagem em si, é a forma distorcida que virou regra. E como qualquer outra abordagem educacional, não significa que ela vai funcionar para toda criança. E aqui vão os problemas. O medo de dizer não para a criança. Muitos pais acham que a educação positiva é o seu filho não ouvir a palavra não. Pais com medo de frustrar a criança, falta de limite claro, quando o limite é segurança emocional para a criança. Adulto negociando tudo com criança pequena, negociando tudo com uma criança de 2 anos. As crianças, elas aprendem a negociar naturalmente na hora da brincadeira com os colegas. Isso vai acontecer. Você não precisa negociar tudo com essa criança. É até patético fazer isso com uma criança de 2 anos. Crianças sem preparo nenhum para lidar com frustração. Resultado, crianças ansiosas, sem autorregulação, completamente perdidas sobre o que pode e o que não pode. Educar não é só acolher, é também direcionar. Afeto sem limite vira insegurança. O equilíbrio é o que quase ninguém quer fazer porque dá trabalho.